Fala aí, pessoal, beleza com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar uma coisa aqui muito importante que quase ninguém percebe. A prosperidade, ela é bíblica e eu vou te provar isso nesse vídeo aqui. Existe uma enorme diferença entre apenas admirar Jesus e realmente aplicar os princípios dele na sua vida, nos seus negócios. Admirar transforma o coração, legal. Agora, aplicar transforma a sua vida. Os princípios dele aplicados transformam a sua vida. Quando você começa a viver com a mentalidade que Jesus ensinou, uma coisa extraordinária acontece na sua vida. Todo aquele caos vira clareza. Todo medo que você tem, ele se transforma em coragem. E se você está estagnado, se você está travado, isso acaba virando, de certa forma, prosperidade. E não é magia, não é religião, é princípio. O princípio da prosperidade, ele funciona. Mas vamos entender melhor isso daqui para você não ficar aí meio que viajando. Hoje eu quero guiar você por um caminho profundo, não por um estudo teórico, mas por um mapa prático, um mapa para poder transformar a sua vida espiritual, emocional e também financeira. Porque a verdade aqui, ela é muito simples. Quando você muda a sua mentalidade, a sua vida inteira ela acaba mudando junto. É inevitável. Ninguém entendeu mais de mentalidade, propósito, liderança, prosperidade do que Jesus. É ele mesmo. Ele é a maior referência que a gente tem hoje de transformação na história. Ele impactou reis, governantes, filósofos, pescadores, gente simples, gente humilde de verdade. E ele até hoje, estamos aqui em 2025, ele continua impactando bilhões de pessoas no mundo inteiro. Porque o que ele ensinou funciona de verdade. O que ele ensinava 2000 anos atrás funciona. Então vamos começar pelo primeiro princípio aqui: clareza e propósito. Jesus ele sempre soube quem ele era e o que ele veio fazer aqui. Ele não era movido por opiniões, ele não era movido por críticas, nem por insegurança. Ele não tentava ficar provando nada para ninguém. Ele simplesmente vivia o propósito dele. Vivia o propósito dele. E é isso, galera. Isso é poder. Isso é liberdade. Quando você vive com clareza, você acaba parando de correr atrás de tudo, né? Atirar para todos os lados e passa a correr atrás da coisa certa. Então, você acorda sabendo para onde você está indo. E quando você sabe para onde vai, o universo inteiro ele começa a se organizar a seu favor. Nos negócios, cara, isso é ouro, tá? Independente do negócio que você tem aí hoje, do que você trabalhe, isso vale muito ouro. Muita gente se perde tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu sou, inclusive, uma dessas pessoas, tá? Sem, às vezes, ter um propósito claro, a gente quer fazer de tudo, né? Mas sem direção não existe crescimento. E o propósito é a bússola que aponta para o norte. Quando ele é claro, tudo flui para aquela direção ali. Agora, bora para o segundo princípio bíblico que está totalmente relacionado à prosperidade, que é servir. Jesus dizia que quem quiser ser o maior, que seja o servo. E isso não é sobre se diminuir ou se humilhar, nem nada disso, é sobre gerar valor. Quem entrega valor antes de pedir alguma coisa em troca, constrói autoridade. Gente, olha como isso é forte. Quem serve, cresce. Quem ajuda, prospera. E isso, inclusive, é um dos pilares aqui do YouTube. Você primeiro tem que servir para depois ter a reciprocidade do se inscrever, de ganhar um like. Inclusive, se você está gostando desse vídeo, deixe seu joinha aqui e aproveita para se inscrever no canal, porque esse canal aqui é ouro falando de prosperidade, beleza? Então, galera, quem serve, cresce. Quem ajuda, prospera. Agora, o terceiro princípio, muita gente não sabe, mas esse é fundamental. A comunicação simples e poderosa. Jesus ele não complicava nada, pelo contrário, ele falava em parábolas para ficar mais fácil ainda. Ele falava com parábolas, histórias simples, profundas, memoráveis e simplesmente isso não é uma falta de profundidade, é porque a simplicidade ela é uma inteligência aplicada e hoje é exatamente isso que mais conecta nas redes sociais. Quando a pessoa pega, abre a câmera do celular dela, faz um trabalho, por exemplo, ela está comunicando com a audiência de forma simples e clara. A copy que vende não é aquela mais bonita, é a mais clara, é a que mais funciona. O vídeo que viraliza não é o mais complexo, é aquele mais direto ao ponto. O quarto princípio bíblico que está aplicado também à prosperidade é a disciplina e a constância. Jesus ele não vivia no improviso, ele tinha ritmo, ele tinha foco, ele tinha constância. Todos os dias Jesus estava em movimento.
é constância, galera. Cria resultado. Isso é fato. Isso aí é até uma coisa estudada cientificamente. É muito melhor você fazer 1% por dia do que pegar, fazer 20% de uma vez só, se esbaldar lá, se cansar a beça e depois não fazer mais. Então, é melhor um pouquinho todo dia do que muito em um dia só. Só constância cria resultado. E você não tem que ser perfeito ou perfeita, basta você ser constante. Legal? Vamos falar agora do quinto princípio. O quinto princípio é a fé que move montanhas. Pessoal, para Jesus, a fé não era um sentimento leve, era convicção, era agir como se já fosse realidade. Lei da atração, tá na Bíblia? Ah, se tá na Bíblia. Tá na Bíblia sim, a lei da atração tá na Bíblia sim, e você nem tinha percebido isso, né? Fala para mim aqui. A fé, pessoal, ela abre portas que a lógica às vezes não consegue explicar. É mentalidade, é energia. Fé é movimento, é você estar sempre ativo naquilo. Tem uma parte da Bíblia que ela é muito enfática em dizer que se você pede acreditando que você já conseguiu, que você já tem, então assim está feito. Olha que incrível isso. Agora vamos falar do sexto princípio, que é o da multiplicação. Jesus pegou poucos pães, poucos peixes e multiplicou aquilo ali. Fez aquilo ali alimentar muita gente. Isso não é só milagre espiritual, é lição de gestão. Você não precisa de muitos recursos para gerar grandes resultados. Você só precisa de organização, visão e criatividade. Ou eu vou até melhor, vou até reformular isso. Você precisa de 3 coisas simples: organização, constância e dedicação. Bota o quarto aí, né? A fé. Organização, constância, dedicação e fé. Nossa, como isso é forte, né? Antes de eu continuar, deixa eu te pedir uma coisa muito simples. Se esse conteúdo aqui tá tocando o teu coração, segue esse perfil aqui, segue esse canal, curte o vídeo, comenta, compartilha com alguém no WhatsApp. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas. Legal? Agora vamos continuar. O sétimo princípio é a escolha das pessoas certas. Você já deve ter visto que na Bíblia, Jesus, ele chamou pessoas certas para seguir ele. Relacionamentos certos aceleram o seu resultado e a sua prosperidade. Relacionamento errado trava. Se afaste, isso é muito importante, mas é muito difícil, tá? Muita gente não consegue entender. Se afasta de quem te puxa para baixo. Sabe aquelas pessoas negativas e muitas vezes elas estão até dentro da nossa família. É muito complicado isso que eu tô falando, mas tenta se aproximar de pessoas que vibram com o seu crescimento. Se afasta daquelas pessoas que só te puxam para baixo, que só compartilham problema. Você é o seu meio social. Então isso impacta, 100% na sua prosperidade. Oitavo princípio aqui é ter autoridade sem ser arrogante. Jesus falava com muita firmeza, mas com muita humildade. Jesus nunca foi arrogante, ele era muito humilde. E essa combinação aqui é imbatível. É você ter autoridade, dominar o seu assunto, dominar a sua área e ensinar as pessoas com propósito, com humildade. O nono princípio, gratidão. Antes de multiplicar os pães, Jesus Cristo agradeceu. E a gratidão, ela funciona para a gente como um imã. Quanto mais você agradece, mais você recebe. Isso é incrível. Faz esse teste aí e você vai ver. O 10º princípio é a paz que você tem que ter em meio à tempestade. Jesus, ele dormiu no barco enquanto a tempestade assustava todos os discípulos. E isso não é fraqueza, não. Isso é maturidade emocional. Muitos problemas virão e você tem que saber disso. Mas a paz é uma decisão que você toma. A paz, ela protege você, ela acalma o seu coração. A paz, ela te dá lucidez, ela faz você conseguir enxergar, botar um farol no meio do mar agitado, mesmo em meio à tempestade. E Jesus também ensinou prioridade. Ele sempre focava no essencial. Para de gastar energia naquilo que não importa. Direciona a sua força para o que realmente leva você para frente. Olha só, olha como a Bíblia está conectada com a prosperidade. Eu digo que a Bíblia é o manual da vida. Todo mundo precisa ler, independente da religião. Outro princípio aqui que é muito legal, que é o da visão antes da manifestação. Tudo que existe começou na visão. E quanto mais clara for essa visão, mais rápido a realização ela chega para você. Você já deve ter ouvido aí ou visto alguns podcasts ou vídeos de coaches falando que você precisa ter uma visão clara para você poder chegar e atingir o seu propósito. E é exatamente isso
que eu estou falando aqui. Se você visualiza, você consegue alcançar muito mais fácil. Jesus também valorizava muito a verdade que liberta. Reconhecer que você tem medos, que você é uma pessoa falha, que você é uma pessoa que está em construção, em lapidação, saber suas limitações, saber seu propósito. Isso abre espaço para a sua transformação. E há também o princípio do descanso estratégico, do ócio produtivo. Ninguém prospera sob pressão. Gente, ninguém prospera esgotado. Jesus, ele descansava. Ele parava para recarregar energia. Ele falava assim: eu preciso caminhar, eu preciso pensar, eu preciso orar e eu volto no fim do dia. Você também precisa disso. Se você trabalha sob pressão, eu já falei até isso no outro vídeo, quem consegue ser produtivo sob pressão? Quem consegue criar alguma coisa interessante sob pressão? Ninguém. E, pelo contrário, as melhores ideias sempre aparecem no chuveiro. Já reparou? Você também precisa parar um pouquinho para se restaurar. Outro ponto, a força em meio à fraqueza. Você não precisa estar pronto para começar. Muita gente acha isso, né? Pô, mas eu não tenho ainda, eu não sei se eu consigo. Começa com o que você já tem. Jesus, ele também ensinou sobre paz nas relações. Os pacificadores, eles prosperam. Ele ensinou sobre generosidade criativa. Quem dá, recebe. E, por fim, foi uma das pessoas que passou pela Terra que mais ensinou sobre expectativa positiva. Você atrai aquilo que você espera. Se você espera grandeza, você vai viver grandeza. Se você espera escassez, então a sua vida é escassa. Todos esses princípios, quando aplicados juntos aqui, todos esses que eu te falei, eles acabam criando uma vida de propósito, prosperidade, influência e paz. Jesus, ele não ensinou sobre sobrevivência, ele ensinou sobre vida plena. Ele não falou sobre medo, ele ensinou sobre fé. Ah, mas se você aplicar isso no seu dia a dia, cara, a transformação, ela vem com certeza. Porque esse princípio, todos esses princípios não falham. O princípio da Bíblia, o princípio de Jesus, esse sim funciona. Um abraço, até o próximo vídeo.